O que eu tava falando aqui era o seguinte, deixa eu retomar. Eu acho a defesa do São Paulo muito fraca. O São Paulo trouxe um goleiro porque não confiava no Sidão, mas todo o Volpe, Thiago Volpe, né? Também não me passa segurança alguma. Acho uma defesa fraca. Laterais. O miolo de zaga você acha fraco? Acho. Laterais que não estão jogando. Alves e Arboleda, você acha? Estão jogando mal. Não são fracos. Estão jogando mal. Acho. Não, mas também não acho assim. Os volantes do São Paulo. Acho que o meio-campo do São Paulo, acho fraco, lento, sem criatividade nenhuma. Então, se eu acho, na minha opinião, uma defesa que é fraca e um meio de campo que é lento e não cria, eu não posso achar que esse elenco é bom. Mas a defesa do São Paulo no passado, Benjamin, ano mesmo passado, São Paulo... foi em 2019. Não, são os mesmos jogadores. São os mesmos jogadores. Mas eu nunca falei que eu achava o time de São Paulo Não, mas eu vou te passar um dado. Por exemplo, o São Paulo, até terminar o Campeonato Brasileiro, mesmo o São Paulo não sendo campeão, a defesa do São Paulo foi a quinta ou a sexta ali, né, em termos de melhores defesas aí do campeonato. É uma boa zaga. Uma zaga que, por mais que o São Paulo tivesse tido alguns problemas durante a temporada e tudo mais, você pega lá o Arboleda, bom jogador. O Anderson Martins, bom jogador. Mas o Arboleda não tá jogando nada. Não tá, mas eu tô falando do potencial dos jogadores. Não, mas eu tô falando... Esse gol da Ponte Preta, mas desculpa, mano. Não, mas ele tá Fábio, dentro da pequena área sem marcar ninguém. Não mas, pode, Fábio, o zagueiro tá ali na pequena área sem marcar nada. Peraí, eu tô me remetendo ao passado. Tô falando do potencial de cada jogador. Anderson Martins, Arboleda, Bruno Alves. Eu acho que são jogadores ali... Perdão, Bruno Pérez Alves. É o lateral. Bruno Alves é o central. O Bruno Alves é o zagueiro. São 3 jogadores ali que você pode extrair 2 e falar, a dupla vai ser essa. Qualquer combinação que você faça é uma boa zaga. O meio-campo, eu concordo com você, é o meio-campo pesado. Você pega lá, Hudson e Jusilei, eles não podem jogar juntos. Hoje, o Jardine, se tiver realmente querendo mudar o São Paulo para quarta-feira, Pascoal, ele precisa usar. Se o Luan tiver a condição de jogar, tem que ser Hudson e Luan. Sabe, muda. Não, o Luan está voltando da seleção agora. Mas é que tá, Pascoal. Coloca o moleque, cara. Coloca o moleque. Se você joga com o Hudson e Jusilei e o São Paulo, inclusive precisando agredir o adversário... O Luan tá voltando da seleção, ele foi titular da seleção brasileira, o time fracassou no Sul-Americano. Você quer que faz o quê? Como é que ele vai estar emocionalmente para um jogo desse contra o Tajeres, o time tendo que fazer 3 gols, mano? Pensa nisso. Pascoal, pera lá. Pascoal, não é? Ele não tem... O cara é jogador profissional, Pascoal. Ele tem que estar sujeito a esse tipo de condição. Pascoal. O negócio é o seguinte, o Luan, se tiver a condição física de estar em campo, se ele não tiver machucado, vai pro pau. Você pega lá, por exemplo, o esquema que o São Paulo tem jogado, tá colocando o Nenê na ponta. O Nenê consegue render ali? Não consegue. O Nenê ele só pode jogar junto com o Hernandes no meio campo se jogar no 4-4-2. O menino os dois ali ontem, sem obrigação de marcar ninguém. O Antony, que foi a estrela do São Paulo na Taça São Paulo... Então esse não precisa jogar, Pascoal. Ele entrou ontem e fez um bom primeiro tempo. Então, mas caiu de produção. Tem outra coisa também, viu? Mas esse não pode jogar na quarta. Outra coisa também. O Jardine não pode vir na entrevista coletiva e falar, olha, eu achei que hoje ia ser um treinamento. Não, ele montou um time para preparar o time para quarta-feira. Ele disse que ele montou um time para preparar o time para quarta-feira. Se o Jardine preparou esse time de sábado para jogar contra o Tajeres... Toma um sacode do Tajeres. Então é melhor nem ir pro jogo quarta-feira. E eu quero ver como é que eles vão se explicar para a torcida, porque sexta-feira fizeram a reunião da torcida com a direção e os jogadores. Sexta-feira. É a diretora do São Paulo hoje garantiu. Você cantou a bola na quinta-feira mesmo. Tinha que ter trocado o técnico ali. Lógico. E agora? Jogou no sábado, perdeu pra Ponte Preta. Ok, foi fora de casa, mas perdeu. E agora vai jogar pressionadíssimo. E eu vou na sua. Eu vou na tua, tá bom. Eu vou dar meu braço a torcer. Perdeu, mas jogou pra caramba. Vai, tá Você bom, vê que tem pra onde crescer. Mas perdeu, não jogando nada. O São Paulo não jogou nada. Não rendeu, não produziu. O Jardine veio no discurso assim, precisamos remar todos. Pô, que remar? Ele tá pedindo união. O problema não é união. O São Paulo não precisa... Vai jogar bola. União é naquele arroz que vem aquele bloco de arroz, aquele é tudo isso. Chama Unidos Venceremos, aquele bloco de arroz, né? Que eu comia quando você via na Marinha. E agora é o seguinte, o problema não é esse. O problema não está na união dos jogadores. O problema está na prática do futebol. O time do São Paulo está jogando nada. Tem que ser objetivo. Aí fizeram a reunião, aí os torcedores saindo de lá dizendo que já demos o recado. Eles vão ter que representar na quarta-feira e reverter a situação do São Paulo contra o Poçante Tajeres de Córdoba. Gente, um time do São Paulo que jogou a bolinha que jogou contra o Tajeres. O time do São Paulo. Sabe quantos gols o São Paulo fez nos últimos 5 jogos? Rapidinho pra vocês aí. 1. Tem que fazer 3.
rapidinho, quanto o São Paulo precisa fazer 3? Nos últimos 5, fez 1 gol. Como é que você vai cobrar essa produção de um time que não produz? A única coisa que eu posso... Só se o Tele, lá no céu, com a varinha mágica, bater assim e os caras começarem a jogar. A única coisa que eu posso me apegar, a única coisa que o torcedor... Eu não, o torcedor de São Paulo pode se apegar é o seguinte, é que quarta-feira... o Morumbi lotado, que o time entre com uma outra atitude. Acabou. Só. O time do São Paulo não é bom? Não vai ter o Hudson, foi expulso. O treinador do São Paulo, me parece... Perdido. A entrevista do Jardine depois do jogo, eu tava vendo até ao vivo na hora. Olha, precisamos remar a favor da maré. Eu achei que hoje... Cheio de clichê, né? Nenhuma explicação cheio de clichê. Lógico. Vamos ouvir aqui a entrevista do Jardine depois do jogo, vocês vão ver. Ó. Olha aí, Fábio Azevedo. Tá difícil. A gente hoje não conseguiu fazer um bom jogo, mais uma vez, né? E obviamente que a responsabilidade da criação das jogadas é do treinador, de dar um padrão de jogo, de dar um padrão de ataque. E, enfim, eu assumo ela e a gente está fazendo toda a força do mundo para o mais rapidamente atingir esse nível, melhorar, criar mais. Mas hoje não apareceu o resultado ainda dos treinamentos. É o momento que, acho que de todos, né? Direção, nós, da comissão, jogadores e especialmente a torcida, da gente virar a página. A gente está atravessando um momento difícil, a gente sabe. Mas a gente na quarta-feira vai ter que todos unir forças, todos puxar a corda para o mesmo lado. O São Paulo como clube precisa de uma mobilização total, porque a gente sabe que dentro do Morumbi o São Paulo tem muita força, é um retorno também ao nosso estádio, perante a nossa torcida, a gente sabe que vai ter um estádio lotado. Então a gente acredita que vai ser uma atmosfera completamente diferente do que foi a atmosfera hoje. E com certeza o time vai entrar extremamente aguerrido, concentrado e a gente vai fazer a nossa melhor partida do ano, eu não tenho dúvida disso. Todo treinador sempre está sendo avaliado e os resultados são parte importante do processo, mas eu acho que não é o único, porque também tem o comando, tem a evolução da equipe, tem o desempenho, tudo isso vai pesar e obviamente que eu sei que, assim como eu e todos os treinadores, sempre estão sendo avaliados e a gente precisa dar respostas, né? Eu, a equipe e o clube, a gente precisa na quarta-feira fazer um grande jogo, isso eu não tenho dúvida. O meu limite é enquanto eu entender que o grupo está tentando executar as minhas ideias, está comprometido. A partir do momento eu mesmo que entender que o grupo não responde a mim, não atende a mim, eu acho que eu, como qualquer treinador, não se sente apto para comandar. E não é o caso, né? Eu acho que os jogadores estão tentando, a gente entendia hoje como um jogo, quase que um treinamento para quarta-feira, sabia que corria o risco de perder como foi hoje, mas a gente está com cabeça e coração e alma na quarta-feira, isso não tem como negar, isso está em mim, está nos jogadores, está na direção e a gente espera que quarta-feira as coisas ocorram melhor. Ninguém gosta de perder, né? Então, se a gente esconder que nesse momento está todo mundo chateado pela derrota de hoje, estamos num esporte onde todos odeiam a derrota e o clube grande não gosta de nada de perder. Então, obviamente que a gente está um pouco chateado sim, mas é um desafio de todos, que foi o que a gente conversou agora lá, de virar essa página o mais rápido possível para a gente estar na quarta-feira mentalmente muito forte, com um espírito coletivo muito forte e contamos mais uma vez com o apoio da nossa torcida para a gente criar uma atmosfera, um ambiente de extrema pressão para o adversário para que a gente possa jogar a nossa melhor partida do ano. Olha aqui, o Fábio Sormani, Pascoal, meu menino, Sampaoli e Fábio Azevedo. Eu não conheço o Jardine pessoalmente, mas eu não tenho a menor dúvida que deve ser um cara trabalhador, honesto, boa pessoa, deve conhecer de futebol. Eu não nego nada disso. Até porque não estaria no São Paulo tanto tempo se fosse ruim. Porém, o time do São Paulo hoje, para o André Jardine, não dá. Essa entrevista do Jardine mostra um grau de... Mostra sem rumo. Que ele tá até assustado, né? Olha, a corda precisa puxar para o mesmo lado. Eu montei um jogo para ser. Vamos ter que fazer o melhor jogo da nossa. Olha, vamos fazer o melhor. Temos que contar com a torcida. Pô, tá de brincadeira. O São Paulo perdeu a chance semana passada. Ô, Benja, não reverte mais? Sabe o que eu acho? Pode reverter. Pode reverter, mas eu não acho, desculpa, mas eu não acho que vai ter uma vida longa. Se depender, eu te falo a mesma coisa. Aí os caras vão falar, esse Benja é clubista. Vou repetir a mesma coisa que eu falei do Corinthians.
o Corinthians, se jogar essa bola que tá jogando, não passa pelo Racing. Passa? Não. Difícil. O São Paulo, que precisa fazer três. Dois para levar para os pênaltis. 2 para os pênaltis. Se tomar um gol, precisa fazer 4. Jogando essa bola que está jogando, passa? Não. É isso que eu tô falando. Difícil. Essa bola não. O São Paulo tem que estar quarta-feira no Morumbi. Ô, Benja, o negócio que eu fico pensando é o seguinte. Hoje em dia, no futebol sul-americano, no caso específico o Brasil, todo time grande tem que ter uma base muito forte. Porque eles dependem muito da venda de jogador para equilibrar as finanças do clube. Então, a base, ela é muito importante. Um técnico de base é importantíssimo para um time. E a gente sabe que que o Jardine, no São Paulo, comandava lá o time de São Paulo, da base do São Paulo, conhece bem a base, etc e tal. Pra que esse cara tem que sair da base para dirigir o time de cima? Deixa esse cara lá. Você remunera bem o cara. Ah, mas ele tem a ambição de treinar um time adulto, etc e tal. Conversa com o cara. Talvez o Jardine seja um técnico bom para base, para trabalhar com a molecada. No profissional, ele não seja bom. Quer dizer, você vai perder um cara que fazia da sua base uma base sólida e forte, vai pro time de cima. Se o São Paulo for eliminado na quarta-feira pelo Tadieres, vai ser demitido. Então você perdeu esse profissional, porque ele não vai querer voltar pra base. Mas esse cara era um cara importantíssimo pra base do São Paulo. Como é que o São Paulo faz um troço desse? Eu fico aqui pensando. Como é que os times fazem isso? O cara vai bem na base, eu vou passar ele pro time de cima. Se você tem um ex-jogador que faz isso, o Zidane, trabalhava, mas não era nem base, era no Real Madrid B. Pô, é o Zidane. Agora, o Jardine não. Às vezes um cara, ele é importante para trabalhar na base, e você não pode perder isso. Então, eu acho que a aposta do Raí no Jardine, para mim, foi uma aposta completamente equivocada, que desfalcou o São Paulo num setor muito importante, que era a base. Agora, o que eu achei muito estranho